Estamos começando o Clube da Luta Podcast, primeiro episódio, e como não podia deixar de ser, hoje eu tenho aqui a presença do ilustre de professor Domingos, que eu conheço há muito tempo, e eu queria que ele compartilhasse aqui com vocês as experiências dele dentro do judô e nos fazer entender um pouco dessa arte, que é uma arte milenar e que muita gente só conhece de nome, mas não sabe ao certo de onde veio, o que faz. Muita gente mistura as artes marciais e graças a esse profissional hoje a gente vai tirar essa dúvida. Beleza, Baninho? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre minhas artes marciais, especificamente do judô, que é a minha praia, né? O judô, ele começou na minha vida, na década de 80, na época eu era escoteiro do SESI, aqui no Ibura, e quem era escoteiro tinha direito de fazer modalidades esportivas dentro do próprio Clube SESI, Então eu era atleta do judô e da natação, Meu primeiro e único professor, o professor Arruda, Sensei Arruda, a minha referência no judô aqui local é ele, sempre foi, sempre será, Ele hoje fisicamente não está mais aqui conosco, mas os ensinamentos dele a gente procura levar para o resto da vida, porque para mim ele foi e sempre será minha referência aqui no judô, O judô, falando mais diretamente, é uma modalidade esportiva de arte marcial que nasceu no Japão, que teve como seu fundador Jigoro Kano, que ele é quem fundou o judô, Ele, enquanto praticante de jiu-jitsu, ele percebeu que ele poderia usar a força do adversário contra ele mesmo. A partir daí foi que ele começou a desenvolver algumas técnicas, para que pudesse usar a força do adversário em seu favor. E hoje no judô a gente procura trabalhar exatamente isso, esse equilíbrio das forças, entendeu? Onde eu sempre costumo dizer para meus alunos que é um jogo de xadrez, onde você realmente tem que pensar, refletir, saber a hora certa de usar, e tudo que eu aprendi dentro do judô eu levo para a vida. Desde a questão da disciplina, porque é muito importante você ser disciplinado em tudo, na vida de uma forma geral. Você ter hora para dormir, hora para comer, para tomar banho, para treinar, e no judô não é muito diferente, entendeu? Sempre a minha escola, que é a do Sensei Arruda, é uma escola tradicional, onde a gente sempre praticou muito a questão dos valores, dos princípios do judô. A gente costuma dizer que é o judô raiz, E um dos nossos propósitos sempre foi preparar para a vida, Então, a metodologia que nós aplicamos, a gente procura trabalhar muito essa questão pedagógica, de preparar a criança, o jovem, o adulto para a vida, para a sociedade, entendeu? Então, o atleta que ganha medalha, que se destaca, faz parte do judô, mas isso é um detalhe, entendeu? Isso é consequência de um treinamento, de uma preparação, de tudo isso, mas não é o principal. Tô entendendo. Mas, assim, Maninho, o que foi exatamente que te fez praticar o judô? Se chegasse assim, é judô que eu quero fazer. No meio de tantas artes marciais que tem, tu chegasse assim, é o judô que eu quero. O que é que ela tem de diferente, assim, que te cativou? Na verdade, foi propriamente a primeira arte marcial que me foi apresentada, As outras, então, eu até conhecia, mas nunca me foi apresentada. E o judô eu fui apresentado no clube do SESI, E foi amor à primeira vista. Desde o primeiro momento em que eu pisei num tatame. Quantos anos? Isso, eu tinha meus 11 anos de idade, mais ou menos, Hoje eu tô com 50, então já tenho quase 40 anos, velho. Então, assim, a gente, quando pisou no tatame, na época não era o tatame que existe hoje, era de lona com palha de arroz, O kimono que a gente usava era de saco de açúcar, que vendia o açúcar. Hoje em dia ele vende já vem embalado, Já treinei com esses kimonos, já treinei com eles. Então a gente treinava muito com esse tipo de kimono, que por vezes se rasgava muito fácil, porque o judô tem muita pegada, entendeu? Quando você é criança nem tanto, mas quando você cresce já exige que seja um kimono um pouco mais reforçado, Então esse encantamento pelo judô veio até da própria forma como me foi apresentado, Quando eu conheci a figura do professor Arruda, que no momento ele era professor lá do SESI, e que eu vi todo aquele movimento de crianças alegres, sorrindo, brincando,
e fazendo atividades que não era do meu dia a dia, que era fazer cambalhota, caiu, e aquilo foi me encantando de tal forma que eu digo, não, é isso aí que eu quero. Né? Então o judô entrou na minha vida para nunca mais sair. Né? Eu digo nunca mais mesmo, porque mesmo distante a gente pratica o judô. Né? Teve um momento que eu tive que dar uma parada por uma questão de trabalho, né? Eu precisava cuidar um pouco da minha vida pessoal e eu não poderia treinar e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Então assim, eu me afastei um tempo, mas nunca perdi um evento de judô, sempre estava lá, de uma forma ou de outra eu estava participando. E sempre procurava me manter atualizado. Tanto é que quando eu voltei, né, a gente parecia que nem tinha se afastado. Eu não me recordo bem quanto tempo, mas foi um bom tempo que a gente passou. Então reencontrei muitos amigos. O judô para mim é como se fosse uma segunda família, né, por conta das amizades que a gente fez. Hoje eu encontro veteranos do judô e a gente fica lembrando de competições lá atrás, né, de viagens que nós fizemos. E tudo isso me enriqueceu muito, velho, por conta dessa questão da amizade, do companheirismo, do respeito. A disciplina, entendeu? que a arte marcial implanta no Isso. caráter da pessoa, né? Ainda mais um adolescente e Isso, tal. exatamente. Assim, você saber medir as coisas, entendeu? Você não age por agir, né? Você para pensar. É aquele joguinho de xadrez, você para, você não vai por impulso, né? E em alguns momentos eu procurei praticar o judô no meu dia a dia, quando eu precisei utilizá-lo. No momento de decisão, eu tinha que saber a hora de atacar, a hora de recuar. Quando eu digo que a gente leva o judô para a vida é nesse aspecto. Né? Por isso que a gente trabalha tanto físico, como intelectual, como espiritual. É um conjunto. E tá sempre né? pronto, né? E tá sempre pronto. A gente tem que estar sempre pronto para qualquer situação que aparecer. Né? A gente vive diante das adversidades, né? E a gente sabe que se você tiver uma boa preparação psicológica, física, né? Intelectual, você consegue sair de algumas situações sem precisar do uso da força. Tô entendendo. Entendeu? Aí, me tira uma dúvida, maninho. Eu já conheci o judô, ele já era olímpico. Sim. Desde pequeno. Ele sempre foi olímpico ou... O judô, ele pode dizer que dos esportes de lutas, ele é um dos pioneiros, né? O próprio Jigoro Kano, ele fez parte do Comitê Olímpico do Japão. Ele foi o primeiro membro, né? Do Comitê Olímpico Japonês e que a próprios Jogos Olímpicos foi quem difundiu o judô mundo afora. Né? Então, desde sempre, a gente pode dizer que ele já fez parte da uma boa história dos Jogos Olímpicos. Eu não me recordo do momento aqui agora, desde quando começou o judô. Mas em termos de luta, o judô ele já está bem adiantado em relação às outras modalidades. Eu me lembro que o Brasil sempre foi muito forte no judô nas Olimpíadas, velho. Aqui em Pernambuco, né, nós tivemos a primeira mulher a participar de uns Jogos Olímpicos, foi a professora Gemima Alves, né, que ela é uma codancha da Federação Pernambucana de Judô, e que teve a oportunidade de participar de uns Jogos Olímpicos. A nível de Brasil, o professor Nagai, que é o mestre Nagai, hoje é o maior graduado que tem aqui na nossa região, né? Ele é nono dan de judô, né? E ele fez parte da seleção olímpica que ia para os Jogos Olímpicos e só não viajou por falta de recurso. Né? Naquela época, ele não viajou por falta de recurso. Até hoje é uma realidade essa aí. Porque assim, o esporte amador, de fato, assim, ele nunca foi valorizado, né? Como a gente gostaria que fosse, né? De você viver do judô. Eu vou viver do judô para o judô, financeiramente falando assim, de ser autossuficiente, não dá. Infelizmente, hoje, graças a Deus, já mudou muito, né? Alguns atletas já conseguem se manter através de patrocinadores, mas é um grupo muito resumido. O ideal seria que isso fosse de uma forma mais ampla, né? Que hoje é o que eu procuro fazer, é difundir o judô para o máximo de pessoas que eu puder alcançar, entendeu? Se um menino desse, um dia ele vai ser um atleta olímpico, eu não sei. Mas uma coisa eu posso garantir, uma boa base ele vai ter. Porque o atleta para ser olímpico, já existe estudo que diz, não é aquele que só treina e joga todo mundo todo dia, não. Ele tem uma história, entendeu? Para ele chegar lá, ele teve todo um contexto, teve todo um caminho a ser percorrido. Ele não já nasceu dentro de uma seleção. Né? Então, o que eu sinto falta hoje em alguns locais, é essa questão de se trabalhar a essência do judô, a raiz, né? A sua identidade, para que isso não se perca. Né? O judô ele tem como característica essa identidade dele, então é importante que nós que já praticamos as artes há mais tempo, a gente consiga manter essa identidade, sendo fiel aos princípios do judô, né? Dessa questão da disciplina, do treinamento, né? As palavras que se usam, né? Delas não forem ao vento, não ser esquecidas, saber o que significa o sensei, né? O significado que é professor, né?
Muitos já ignoram, não, isso chama de qualquer jeito, não pode ser assim. Né? Não estou dizendo que isso tem que ser uma regra, mas se a gente puder manter, né, o que a gente aprendeu lá atrás, a sensei, né, fazer a saudação, dobrar o kimono, são coisas simples. Tem todo um ritual de dobrar o kimono. Exatamente. E tal. Hoje em dia, chega para o menino pegar um kimono, jogar na bolsa de todo jeito, a faixa é para ficar batendo, não, a faixa ela é para amarrar o kimono, entendeu? E a cor da faixa, ela está dizendo o seu grau de conhecimento, o seu tempo de judô, né? Ela vai falar muito do que você é dentro do judô, entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, na aula, eu não admito que o menino pegue uma faixa, vá bater no outro, ou amarre no pescoço, até por questão de acidente mesmo, né? Então, assim, essas coisas básicas, né, elas são fundamentais. Porque o menino que dobra um kimono bem, ele com certeza ele arruma a cama dele em casa. Ele lava o prato que comeu. Não que ele tenha por obrigação de fazer isso, mas ele tem sim. Né? Vão obrigar, vou ter. Não, mas é uma questão natural, é a coisa mais normal do mundo. Qual é o problema você arrumar a sua cama? Eu costumo perguntar aos meus alunos e eu falo também para eles, olha, vocês são bons alunos, mas vocês têm que ser bom filho também. Exatamente. E todo bom filho é um bom aluno e todo bom aluno é um bom filho. Você lembra que eu falei que o judô não é só no tatame, né? Então, assim, fora do tatame, a gente tem que ser tudo isso aí que você falou. É bom filho, bom amigo. E ser exemplo, aluno, né? Ser exemplo, entendeu? É você andar na rua. Já teve um cara que me falou, olhou pra mim e fez: tu tem jeito de lutador. Né? Ou seja, pela minha postura. Ele nem sabia o que é que eu fazia, senão eu sou praticante de judô. Né? Aí ele: não, mas eu percebi, você tem uma postura diferente. Ou seja, você consegue. Se destaca, você se destaca. Se destaca, realmente. Se destaca. O praticante de arte marcial, onde ele chega, ele se destaca pela postura. Postura ética que a arte marcial implanta. Você vê, aqui no Ibura, né, que é um bairro tão discriminado, né, que muitas pessoas falam Ibura e já não sei o quê. E eu já tive uma oportunidade de levar meus alunos para uma competição onde a esposa do Sensei Arruda, que é a dona Geni, ela chegou para mim para me dar os parabéns. Ela: Domingos, parabéns, viu? Seus alunos são muito disciplinados, chega até a se destacar dos demais. Né? Aí eu deixei claro para ela que eu fazia parte da escola, né, do esposo dela, né, o nosso Sensei Arruda, e que ele sempre ensinou que é importante a gente saber chegar e sair dos cantos. Entendeu? Chegar no local, causar uma boa impressão e deixar saudade. Tudo começa pela base. Tudo, né? Pela base. Então, assim, eu luto muito por isso hoje, por essa identidade, né? Essa questão financeira, né? Que o povo se preocupa muito com quantidade e esquece a qualidade. Eu prefiro hoje ter 1, 2 alunos, né, praticando a essência do judô, né? Vivenciando o judô, porque o judô é vivência, do que estar correndo doido por aí, sem rumo, sem nada, simplesmente porque eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. E a gente sabe que tudo aqui é passageiro. Entendeu? Tudo aqui é passageiro. Tudo que a gente conquistar aqui mesmo fica, materialmente falando. Entendeu? Então, se você vai ser um atleta e vai ganhar muita medalha, bom, parabéns. Agora você não pode esquecer o outro lado. A pessoa, o ser humano. Entendeu? Eu não consigo enxergar objetos, eu enxergo pessoas, seres humanos. Quando o aluno chega para mim, ele pode ser branco, rico, preto, pobre, gordo, magro, de qualquer religião, seja lá do que for. Ele para mim é um aluno de judô. Tu já teve algum aluno assim que a vaidade tomou conta dele? Sim, porque... sim. Né? É o que a gente fala, a falta de humildade. Tá certo? Se um aluno ele perde uma luta, tá? Ele tem por obrigação de ganhando ou perdendo cumprimentar. Né? E muitos por vaidade e por não querer perder a luta, que sair do tatame de todo jeito. Você volta e cumprimenta seu adversário. Entendeu? Ele é seu adversário aqui no tatame, mas na vida ele é seu amigo. Ele é seu, você vai encontrar com ele em outros locais. Se ele ganhou para você hoje, treine e na próxima ganhe para ele. Admita que ele tá melhor hoje. Exatamente. Não é feio, admita, meu irmão, você hoje foi melhor. Isso. Eu já vi casos assim de atleta chorando porque perdeu uma competição. Aí eu cheguei para ele e falei: você tá chorando, isso que eu perdi. Você treinou quanto tempo? 2 semanas. E aquele menino que tá treinando na mesa, você acha justo ele perder para você? Ele fez: não, então treine. Né? Se esforce, corra atrás. E outra coisa, nunca te orgulhe de ter vencido hoje, que amanhã você pode ser o perdedor. Né? Então, assim, é muito relativo essa luta, né, de ganha. Porque na vida, às vezes, a gente ganha e perde. Às vezes a gente ganha. Às vezes a gente perde. Às vezes a gente precisa ceder para vencer. Entendeu? Às vezes você, numa situação de conflito mesmo, que eu
você pode lhe deparar na rua, você pode ceder para vencer aquela situação. Ceder a ponto de convencer o outro de que você não precisa ir para o embate com ele, tá certo? E na verdade você sai como vitorioso daquilo, que você não sabe o desdobramento daquilo. Uma briga de rua, ninguém sai vitorioso. Olha, e assim, o trabalho que você faz, né? Se você fizer um trabalho bem feito, você tem respeito. E respeito é a base de qualquer relação. Seja entre nós, seres humanos, entre nós e a natureza, com os animais, entre professor, aluno, pai, filho, mãe, todo mundo. A base é o respeito. Se você faz um trabalho bem feito, né, você tem o reconhecimento. Eu costumo contar uma história, um fato que aconteceu comigo aqui no Ibura, que foi marcante, entendeu? Foi muito marcante mesmo. Eu fui convidado por uma igreja daqui do bairro para participar de um evento no Clube SESI, né, que era uma festa da harmonia que tinha todos os anos. E eu sempre pegava um táxi do SESI para minha casa, né, que era um percurso pequeno, mas ao mesmo tempo era distante, era um negócio de uns 20 a 30 minutos andando. Então a gente pegava táxi. Só que nesse dia vinha muita gente. Na faixa de umas 15 pessoas mais ou menos. Então vamos andando. Quando a gente vinha subindo na ladeira do SESI, aí saiu um elemento de dentro da comunidade local, né? Que tem uma favela ali no entorno. Ali do lado. E o cara com a camisa do Santa Cruz na cabeça, não tem nada contra tricolor não. Eu sou rubro-negro, mas ficou marcado porque era uma camisa de Santa Cruz, né? Ele, só o olho só o olho de fora. E quando ele começou a puxar a arma, né? Um TA, um revólver grande. E quando ele puxou, que ele disse, é um assalto, ele olhou pra mim e fez, desculpa, professor, é nenhum, desse jeito. Né? Professor. Tinha sido aluno teu e tu não sabia quem até era. Até hoje eu não sei se foi aluno, se foi pai de aluno, eu não sei quem era a pessoa. Mas veja, desculpe, professor. Um bandido de madrugada, né? Ou seja, uma pessoa que estava fazendo algo errado, mas deu de cara com o professor. Ele poderia ter me assaltado e todo mundo e não assaltou. E no outro dia a gente soube que quem passou por ali foi assaltado por conta das características. Que um rapaz com uma camisa de Santa Cruz, uma arma grande, tudo, fez vários assaltos, mas as pessoas estavam saindo da igreja. Tô entendendo. Né? Mas o professor ele não roubou. Então, assim, eu vejo isso como um respeito, né? E o reconhecimento de um trabalho, que você consegue ter o respeito até de uma pessoa que está no caminho errado, entendeu? Uhum. Sem querer julgar, mas não, julgando, ele mas a sabe gente... que é tanto que ele esconde o rosto, né? Esconde o rosto, né? Então, assim, dos vários que passou por mim, já teve alguns que se envolveram com droga, né? De todos que passaram, que não foram poucos, eu só tenho notícia de 3 que foram presos e um que morreu, que infelizmente ele no assalto a população pegou. Mas os demais se encaminharam na vida. Mas teve um outro que se envolveu com droga, essa coisa. Mas quando me via, de longe eu vi que ele jogava a droga dele fora, me cumprimentava, vou voltar, professor. As portas estão sempre abertas. Assim, ou seja, você também, como professor, você tem que estar preparado para isso. Entendeu? Você não pode ser muito seletivo e nem excludente. A gente mostra o caminho, né? O caminho, professor? Exatamente. Mas ele que tem que... Exatamente. Olha, eu sempre digo, olha, existem 2 caminhos. Eu nunca vou dizer siga isso ou siga aquilo. Eu sempre mostro que tem os 2. A escolha vai ser sempre do aluno. Entendeu? Agora, um é mais dolorido e outro é menos dolorido. Nenhum dos 2 são fáceis. Que vai pensar que eu sou feliz, o caminho foi tudo só de flores. Não é. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então eu fico muito feliz assim quando eu vejo que os meus alunos, crianças, chegaram à fase adulta. Eu fiz isso, para mim foi o melhor pagamento, a melhor medalha que eles podiam trazer para mim foi saber que aquela criança que eu peguei lá atrás, hoje ela é adulta. Já constituiu família, alguns se tornaram professores de judô, fizeram educação física, outro foi para de construção civil. Assim, são... não tem preço. Não tem preço. O meu objetivo foi alcançado. Quando eu disse que eu queria... Assim, uma vez eu fiz uma doação de uma placa lá para a Academia de Sensei Arruda, né, que é a Associação Arruda de Judô lá em Prazeres, e tem a Associação Arruda de Judô, formando campeões, né, tanto para a vida como no tatame, entendeu? O para a vida é o que a gente sempre lutou para isso, para que eles vençam na vida, né? A maior competição que eu sempre digo a um aluno já desde cedo é contra ele mesmo, entendeu? A maior competição que você vai enfrentar na sua vida é contra você mesmo, é vencer os seus medos, os desafios do dia a dia, entendeu? E procurar sempre ser cada dia uma pessoa melhor. Isso é que eu sempre busco, procuro ser sempre melhor. Mas não é melhor no sentido de ser melhor do que todo mundo, não. É melhor para você mesmo. Porque você sendo bom para você mesmo, naturalmente você vai ser bom para os outros, entendeu? Se doe, né? Faça o máximo que puder para todo dia que você acordar agradecer a Deus pela noite,
né, por poder acordar e por poder fazer algo por alguém. Daí o seu melhor sempre, né? Isso, porque é uma coisa que eu aprendi muito no judô, né? Eu tenho um engajamento tanto no judô como no movimento escoteiro, que é outra atividade que eu faço parte também. E como religioso, a minha doutrina é a doutrina espírita, sou kardecista, né? E a gente sempre entendeu que eu não vim para aqui em busca de salvação, e sim para ser uma pessoa melhor cada dia. A gente vem buscar sempre melhorar cada dia, né? Não vendo aquela, não, eu estou indo aqui, então eu estou salvo porque eu estou fazendo isso, não. Eu procuro ser melhor. De que forma eu tento ser melhor? Ajudando alguém sempre. Então eu sempre digo, a vida para mim só tem sentido se eu puder fazer algo por alguém. Se eu não puder fazer algo por alguém, para mim a vida perde um pouco do sentido, entendeu? Eu acho que foi isso que Jesus nos ensinou também, essa questão do amor ao próximo, independente da condição da pessoa. E isso está se acabando hoje. Está se acabando, entendeu? E assim, o pessoal diz, mas rapaz, teu judô, às vezes eu tenho uma aluna, a Camila, né? Porque meus alunos são eternos alunos. E ela dizia para mim, professor, né, sensei, até hoje ela não tinha sensei, a melhor aula que eu gostava com o senhor é quando o senhor ficava sentado e conversando com a gente. Era do começo ao final. Não tinha randori, não tinha aquecimento, não tinha nada, era só conversa. A gente sentava, fazia o rei inicial, que é a nossa saudação, e terminava com o rei final, e ninguém suava uma gota de senhora, todo mundo somente ali, ó, a gente conversando, se conhecendo. Isso era o trabalho psicológico, e era né? muito bom assim, tanto é que ela disse, isso é marcante na minha vida. Aí já o irmão dela chegou para mim, né, que é Jones, um excelente atleta, que no dia do exame de faixa ele chegou com as notas todas vermelhas da escola. Eu fiz, ó, infelizmente você não vai fazer o exame. Aí disse, mas professor, eu aprendi as técnicas tudinho, mas a escola você deixou de lado, e a escola tem que ser prioridade na sua vida. Ele disse que foi a maior lição que ele teve no judô. Chorou, eu fiquei com pena, fiquei. Mas eu não estava punindo ele, só estava mostrando a ele que o judô poderia fazer parte da vida dele, mas ele não poderia abrir mão das outras coisas. O judô é um caminho, né? É um caminho. Você não pode abrir mão da sua família por conta do judô, da sua escola, dos seus amigos, não. O judô é uma ferramenta a mais que você vai utilizar para o seu dia a dia de luta, entendeu? Das suas batalhas diárias. Eu sempre comento assim também com meus alunos, eu digo a eles que tudo agoniado para fazer exame de faixa e tal, para se tornar professor. Eu digo, olha, veja só, você se tornar faixa preta é consequência. Isso. Tá? Aqui a gente está ensinando para vocês se tornarem cidadãos, que também são faixa preta, né? E o que a gente busca, assim, principalmente a gente que treina arte marcial há um tempo mais, a gente busca formar cidadãos. E cidadãos que são faixa preta, em judô, em taekwondo, no que for. Mas a base é formar o cidadão. Isso. Aí, hoje eu sinto que isso se perdeu um pouco. O taekwondo, por exemplo, o taekwondo de hoje ele é diferente do taekwondo da década de 80, de 90. É outro taekwondo. Entendeu? É outro taekwondo. Não sei se vai passando de geração para geração. Essa sua preocupação eu tenho com ela no judô, disse que perca essa identidade, entendeu? Embora eu ainda conheço muito professores que realmente praticam, né, o judô raiz que a gente fala, né, o judô tradicional. Aquele que o senhor se apaixonou quando era criança. Isso, exatamente, entendeu? E que isso é importante para nós, tá certo? Porque se você perder a sua identidade, chega uma hora que você vai cair no esquecimento. Né, e vai ficar uma coisa meio que banalizada, qualquer um faz, isso, aquilo, outro, e não é bem assim, entendeu? A gente tem que partir da base, porque uma base bem feita dificilmente vai cair. É como uma edificação, se você fizer um prédio com uma base mal feita, vai cair, entendeu? Na hora que botar pressão nele, ele... Exatamente, se você criar um menino dentro do judô, ensinando ele somente a ganhar, a primeira derrota que ele sofrer na vida, ele vai sair e vai dizer que o judô não presta. Entendeu? É diante da frustração que a gente cresce também. Mas o judô vai ser só frustração? Não. Mas ela faz parte do processo. A gente tem um campeão francês aí 10 anos invicto, perdeu uma luta e daí a vida dele acabou? Não. Só provou que ele não é invencível. No judô ninguém não é invencível. Jigoro Kano era franzino, tinha 1,5 m, 47 quilos. Entendeu? Mas assim, quando você pensa que não, porque eu sou o melhor, eu sou isso, sou aquilo, outro. Na verdade, você precisa voltar para a escolinha e aprender um pouquinho mais. Entendeu? Porque ser o melhor não significa ser o campeão brasileiro, pan-americano ou olímpico, não. Ser o melhor é você ser uma boa pessoa, sempre. Com ou sem o kimono no corpo. Humildade. É a humildade, sempre, né? é a humildade, é o reconhecimento, entendeu? Hoje eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas
que eu já vi há 20, 30 anos atrás, e a gente se encontra ao mesmo respeito, ao mesmo troca de carinho, de atenção, aquela situação toda assim, isso é muito bom, entendeu? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande no judô, numa questão política, né? Porque a gente sabe que Pernambuco hoje tem a Federação Pernambucana de Judô e a Liga Pernambucana de Judô. Toda a liga ela é dissidente, entendeu? Então, existem alguns conflitos, né, algumas coisas assim que me entristecem muito, né? Porque eu vejo o judô como um todo, independente. Entendeu? Se você é liga ou federação, né? Eu acho que quem perde com isso é o judô. Isso é somente um posicionamento político. Porque o Sotogari da liga é o mesmo Sotogari da federação. E separou, foi? Não, assim, eu tô falando, o Sotogari é uma técnica do judô. Ou seja, os princípios, as bases, as técnicas, tudo é a mesma coisa. Tem quantas federações hoje Aqui cada estado tem uma federação, entendeu? Aí em alguns estados surgiram as ligas. E agora, se eu não me engano, já surgiu algo mais aí também que eu não tenho muita propriedade. Mas aqui a nível de Recife, que é mais próximo, eu sei da Liga Pernambucana de Judô e da Federação Pernambucana de Judô. E eu tenho amigo dos dois lados, e todos os lados são judocas. Entendeu? A mesma arte. A mesma coisa. Eu me dou bem, eu vou na federação, converso com todo mundo, vou na liga, converso com todo mundo. São todos meus amigos. Entendeu? Eu não tenho problema de relacionamento com ninguém. Mas eu vejo que em alguns momentos, em algumas ocasiões, existe um certo atrito. Né? E isso é muito ruim, isso é desgastante. Só quem perde é o judô. Exatamente. Jigoro Kano, eu tenho certeza que quando ele fundou o judô, quando ele criou o judô, ele não dividiu, não. Ele criou como uma coisa para ser uniforme, que todo mundo cresça junto, entendeu? Eu acho que tanto a liga como a federação, ambos têm como contribuir, ambos. E por que não estar junto? Entendeu? Por que não? O que é que impede de estarem juntos, de participarem de eventos juntos e tudo mais? Né? Porque você hoje faz parte de uma entidade, você não pode participar do evento da outra. Por que não pode? O que é que impede? Né? É tudo questão política. Entendeu? É um querer ser mais forte do que o outro. Isso é uma crítica que eu faço, mas é porque eu sinto essa dor. Entendeu? Eu sinto que são judocas, mas estão em lados opostos e muitos se tratam até como inimigos. Isso é muito ruim. Pra quem ama o judô, isso é... Exatamente. Então, assim, esse tipo de postura você vê que nem tudo são flores. O judô, apesar de ser uma arte maravilhosa, espetacular, né, do qual eu amo, eu gosto muito mesmo de judô. Eu gostaria de ser um estudioso, aprofundar mais e vou para isso. Para mim, eu não paro de beber da fonte. Eu sempre estou procurando, né, estudar e conhecer um pouco mais. E eu ficaria muito feliz no dia que tudo isso acabasse. Entendeu? Cada um poderia ter suas federações, sua liga, seja lá o que fosse, mas que pudessem participar de eventos juntos, entendeu? Independente de qualquer situação. Porque eu acho que o conhecimento, né, ele é algo que nos enriquece muito, entendeu? Então, em dado momento, eu soube que estava tendo um evento, né, sobre as práticas de artes marciais de tudo. Tinham várias modalidades esportivas lá, tanto taekwondo como judô, karatê, jiu-jitsu. Tinha várias modalidades mesmo, só de artes marciais. Né? Era o que? Um seminário? Era. E a gente trabalhando sobre os fundamentos, né, das artes marciais, a importância e tudo mais. E eu soube, isso era um evento virtual, né? Aí eu soube em off que uma das pessoas que estavam participando do evento saiu porque ela ia ser punida porque estava participando de um evento de outra federação. Aí isso para mim é uma coisa dolorosa. É complicado. Né? Você impedir que alguém vá buscar um pouco mais de conhecimento, ou seja, se eu estudo na universidade, eu não posso fazer um seminário na outra, eu não pode. Entendeu? Então, assim, eu espero que no futuro, né, consiga se resolver isso, né, que eles consigam realmente repensar, né, porque o respeito que eu tenho pelos professores da liga, eu tenho também pelo da federação e vice-versa. Trabalhar em harmonia, né? Em harmonia, entendeu? Isso é o lado negativo que eu vejo do judô hoje em dia. Tu sente que o judô perdeu espaço com isso, com essa divisão, com essa coisa? Em parte sim, Eu acho que junto, eu sempre acreditei que junto a gente sempre é mais forte, entendeu? Até porque somos, além de ser judoca, somos seres humanos, né? E a humanidade, ela tem que trabalhar em harmonia, uma com a outra. E quando tem essa desarmonia, a energia que circula no entorno não é uma energia boa. E o judô a gente precisa trabalhar a energia, entendeu? Eu tinha um pensamento assim, há um tempo, de escolas públicas. Sim.
A parte da educação física, da educação pública, podia ser uma arte marcial Sim, implementada. Ó, tal colégio tem tal arte marcial. Isso. Tem judô, tem taekwondo, tem karatê. E o aluno vai praticar, valendo nota. Isso. Feito, me parece que no Japão é assim. No Japão você só se forma se você for faixa preta em karatê. Eu posso estar falando bobagem, mas eu já escutei falar sobre isso. Certo. É interessante porque assim, hoje a melhor forma de você chegar até um jovem é através da linguagem. Qual é a língua daquele jovem? Se ele gosta de luta, então você traz ele para um ambiente de luta. Se ele gosta de música, você leva ele para um ambiente de música. Entendeu? Porque ele vai se identificar com aquela situação. Então ele vai desenvolver mais o seu potencial, né? Quando eu digo que o judô ele leva para além dos tatames, é justamente isso. Um atleta de judô pode ter certeza que ele é um aluno diferenciado na sala de aula. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Um atleta de judô, eu estou falando especificamente do judô porque é a minha modalidade, mas eu sei que nas outras modalidades também acontece isso. É mais perseverante. Mas se você prestar atenção, todo jovem que é atleta de alguma modalidade esportiva, ele é um aluno diferenciado. Até porque é uma cobrança nossa de professor que os alunos tenham a boa nota, que ele se explique. É porque a gente vive, na verdade, numa sociedade de controle, né? Que a gente sempre vai em busca do 10. Ah, isso é um aluno nota 10, só é bom se tirar 10. A gente tem sempre o 10 como referência, né? Mas a gente pode adaptar isso, né, para a vida do ser humano, que ele não precise tirar um 10, mas ele tira um 7 de excelência, um 8 de excelência, um 6, seja lá quanto for, porque ele deu o melhor dele. Deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor, entendeu? E quando um exemplo de um aluno que ele chega numa sala de aula, né, no dojo, para fazer a prática do judô, onde a gente começa a observar desde o primeiro momento que ele entra no tatame, porque é importante o professor ter essa sensibilidade. Eu costumo definir o professor como um ser sensível. A gente tem que ter uma sensibilidade muito aflorada, para que o menino, quando entrar no tatame, você perceber no olhar dele, no jeito dele andar, se ele se alimentou, se ele sofreu algum tipo de violência, entendeu? No comportamento dele, porque o corpo da gente fala. Não necessariamente uma criança precisa falar, ou um adulto. Se você olhar a forma como ela se posta, ela pode dizer muito do que foi o dia dela, de como é a vida dela também. Então, quando uma criança entra, né, num dojo, já teve um fato que eu encontrei uma vez, o menino, ele estava com hematoma no corpo. Então, eu fui lá e procurei saber o que era, porque ele poderia ter sido espancado em casa, e realmente tinha sido espancado. Mas para a sociedade, sabe onde foi aquilo? No judô. Foi ele treinando, e não foi. Ele já chegou ali com aquela hematoma, entendeu? Então, a gente tem alguns meios que a gente pode acionar, no caso de conselho tutelar. Se for numa escola, você comunicar a direção da escola, entendeu? Que a criança mudou o comportamento, né? E eu costumo muito conversar também com os pais, né? Na época que eu trabalhava no Geraldão, eu já fui criticado porque eu dava aula com os pais dentro da sala de aula. Afinal, eu quero que os pais vejam. Um local onde você não pode levar seus pais não é um local onde você deva frequentar, meu velho. Eu quero que os pais vejam sim, se os filhos deles chegam lá e são mal educados, se não são bem educados, seja lá o que for, mas eu quero que os pais vejam. Inclusive teve pais até que passou a ser aluno. Gostou tanto que se interessou e foi. Aqui mesmo no Clube da Luta mesmo, na última aula que veio uma avó trazer a filha, a neta, né? Quando a gente começou o alongamento, aí eu quero fazer essa, mas ela se levantou e do lado de fora ela ficou se alongando. Eu achei massa aquilo, entendeu? Então assim, é algo assim que mexe com as pessoas. Aí, ou seja, era para ser avó, será que lá atrás ela não quis treinar judô? Entendeu? Então assim, naquele momento assim, ela viu aquela oportunidade e a gente deu abertura para isso. Ela não precisou entrar no tatame, do lado de fora mesmo ela fez todo o alongamento, né, que foi possível fazer ali. Então, ou seja, essa troca que é muito legal, entendeu? Esse retorno que você recebe é de um sorriso, é de uma gratidão, você passar na rua, a criança ficar feliz em lhe cumprimentar, né? Então, assim, isso para mim não tem preço. Isso para mim não tem preço. Tu já fizesse equipes de competição já, Maninho? Já. Eu já tive, já aqui no Ibura mesmo, a gente já teve uma equipe muito forte mesmo. Os meninos onde chegava, tiravam onda mesmo assim, a ponto de ter atletas de outras equipes de desistir mesmo assim, né? A gente tem alguns fatos aqui bem interessantes, né? Tem alguns realmente que se destacaram, mas eu sempre disse, vocês só se destacaram porque vocês treinam em equipe, que a gente tem uma equipe. Eu sempre dizia para eles, ó, você não dá ipom sozinho, você não cai sozinho. Se você aperfeiçoou sua técnica, é porque tem alguém caindo para você.
Então você não chegou lá só, né? Então eu sempre deixei muito claro na cabecinha de cada um, né? Justamente por essa questão da vaidade. Eu sou o tal, não. Nós representamos a nossa academia. Então isso para mim é algo que eu sempre procurei trabalhar muito forte nele, trabalhar o coletivo, né? Se hoje a gente está aqui nesse espaço aqui tão, né? Eu me sinto até honrado de participar, porque tamanha organização, tudo muito, a sua preocupação em receber bem. Então eu sempre digo para eles, ó, agradeçam muito por ter uma oportunidade dessa aqui, porque no mundo aí fora tem milhões e milhões de crianças que queriam estar aqui. Então a gente está tendo essa oportunidade e abraça. E lá atrás eles abraçaram. Os meninos aqui do Ibura fizeram história no judô, entendeu? Infelizmente, por ser um esporte amador, a gente nunca teve muito apoio, entendeu? E era tudo no peito e na raça mesmo. A gente, o que pôde fazer, a gente fez, né? Hoje em dia, a equipe seguiu vários caminhos, porque eu sempre criei eles para o mundo também. Eu nunca me senti dono de ninguém, muito pelo contrário. Eu fiz cada um, faz a sua própria história. O livro é seu, você é que escreve. A gente apenas orienta, a gente dá uma dica aqui, outra coisa ali, tudinho. Mas a escrita, o que vai estar registrado na sua história é você que vai fazer. Então, assim, hoje cada um, graças a Deus, muitos estão muito bem encaminhados na vida, né? Seguiram seus caminhos como deveriam ser. Uns permanecem no judô, outros não. Hoje eu já sou professor dos filhos de ex-alunos meus. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz também. Porque a partir do momento que um ex-aluno traz o filho dele para treinar comigo, então é porque ele tem uma boa referência daquilo, né? Porque eu poderia ter frustrado ele pro resto da vida, que era uma das preocupações que eu tinha, né? De que nenhum menino saísse dali frustrado. Por isso que eu sempre me preocupei em, independente da condição que ele chegasse, tratar todos iguais, né? Mesmo aquele que você tivesse um carinho a mais, que tem, você é normal, né? Tem aquele que ele é mais presente, é participativo, já tem aquele que é mais caladinho, tudo, e você interage mais com esse, né? Então o outro ele se sente um pouco, mas não é porque você quer. É porque ele também se coloca naquela condição. É onde você vai fazer um trabalho de resgate, de buscar ele para que ele se integre ao grupo. Mas, de uma forma geral, assim, eu nunca tive problema não. Quando tu começou a dar aula, Maninho? Em que ano tu começou a dar aula? Rapaz, 2000... Vou dizer a você aqui, 2004 para 2005. Por aí. Você começou a dar aula? Eu comecei a dar aula da frente, 2004 para 2005. Os 15 anos, né? Isso, entendeu? Que é a idade da minha filha mais velha. Foi onde eu comecei o judô. Um pouquinho antes, mas assim, nessa faixa, de 2004 para 2005, por aí. Aí foi quando eu aceitei o desafio. Como competidor, eu nunca fui assim um competidor de ir para grandes eventos, essas coisas não. Eu sempre quis ser igual ao meu professor. Eu queria ser professor, né? E hoje eu observo isso nos meus alunos. Quando eles chegam, eu procuro identificar ali aquele que quer ser um atleta competidor, aquele que quer apenas praticar um esporte, aquele que quer ser professor, aquele que quer ser tudo. Ele também pode querer ser competidor, ser professor, né? Praticar um esporte que ele gosta também. Então, assim, é muito relativo, né? Cada um chega com sua proposta, o que é que ele quer. E nós, enquanto professor, a gente procura potencializar o que ele quer. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Então a gente respeita o limite da criança, né? Essa fase, eu gosto muito de trabalhar com criança, a base. Eu acho fundamental você trabalhar bem essa base, entendeu? Porque com certeza ele vai render muito bem lá na frente. Então, assim, você mostrar para ele, né, um leque de opções que ele pode usufruir daquilo ali, né? E que lá na frente ele vai olhar para trás e vai dizer, poxa, como foi importante. Aquilo que eu parecia ser tão simples, mas faz uma diferença tão grande aqui na minha vida. Então, eu me sinto muito feliz por isso. No Taekwondo tem muita referência assim também. Eu falo Taekwondo porque é da onde eu... Certo, não sei. O que eu conheci de arte marcial também, na década de 90 ainda, foi no Taekwondo, né? E meu antigo professor, ele sempre dizia assim, ele deixava muito claro, ele dizia, olha, tá aqui é porque gosta. Se você for entrar no Taekwondo pensando em ganhar dinheiro, você vai morrer de fome. Você vai entrar porque você gosta da arte marcial. Aí, tipo, hoje em dia isso já mudou um pouco. Muitos alunos já entram pensando em botar academia, pensando em fazer coisas. Não, deixa isso tá lá na frente ainda. Vamos gostar logo da arte marcial. Veja se você se identifica com ela. Se você gostar, aí um dia você coloca a sua academia, você tem seus alunos e você vai fazer seu dinheiro, velho. Mas não entre no Taekwondo pensando em dinheiro, não. Pense
no bem-estar que a arte marcial vai fazer para você, né? Isso é o dinheiro, ele pode ser consequência do seu trabalho, né? Consequência do trabalho. Do trabalho, assim, porque você não pode botar como a tábua de salvação da sua vida. Já E entrar com pode até isso na ser, cabeça. Mas você não entre já com isso na cabeça. Exatamente. Né? Porque o mercado, né, ele é muito concorrido, né? Às vezes, é uma coisa que eu me preocupo muito, né? Você colocar uma faixa preta na cintura, não significa necessariamente que você é professor, não, entendeu? Uma faixa preta na cintura, ela tem toda uma história, né? Ela tem todo um contexto ali, tudo. Mas, se você se propõe a ser professor, você precisa ter um olhar diferenciado, um olhar bem mais amplo do que simplesmente querer somente ganhar dinheiro enquanto professor, né? Até porque a resposta financeira que você vai ter vai ser relacionada ao trabalho que você está executando. É a consequência do Não é trabalho. o fato de você ser faixa preta, eu vou ficar rico, não. Você pode ser um faixa preta e não ser um bom professor, não ter boas referências e as pessoas não vão te procurar. Aí você vai sair e dizer que o judô não presta. Será que o judô não presta? Uma coisa eu garanto, o judô presta, presta sim. Aqueles filmes da década de 90, que o mocinho sempre procura o grande mestre para ensiná-lo, e o mestre geralmente era humilde, tinha uma casinha sempre humilde e tal, e era o melhor que tinha. É ensinamento isso. Não é? E ele sempre humilde ali, não, treinar arte marcial para bem-estar seu, para bem-estar da sua família, para você proteger quem você ama e tal. E nunca foi falado em questões financeiras. Isso. Aí, hoje, muita gente coloca a questão financeira na frente. Aí um pouco que desfoca toda a magia da arte marcial em si. Aí, o que é que acontece? Muitos alunos eles ficam com isso na cabeça, velho. Eles não se tornam um bom professor porque gostam, porque querem. Realmente ficam pensando em dinheiro, em comprar isso e fazer. Você me diga uma coisa, independente da modalidade, né? Independente da modalidade. Você acha que um menino pobre de favela tem condições de pagar um exame de faixa hoje? Hoje é complicado. Não. Entendeu? Então, isso assim. E qual a contribuição que a arte marcial pode dar na vida desse menino para que ele não precise ter que dispor desse dinheiro? Entendeu? Então, assim, eu tive uma infância muito desprovida financeiramente falando, e em alguns momentos o dinheiro me impediu, assim, de fazer muitas coisas. Entendeu? Isso é muito ruim. Então, hoje, eu faço com que o que tem vontade de chegar, ele chegue. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele vai chegar. Entendeu? Eu vou ajudar, nem que eu tenha do meu próprio bolso. Então, uma vez a gente foi para um campeonato brasileiro em Brasília, e eu ia levar 2 atletas daqui do Ibura, e a gente só tinha o dinheiro da passagem de uma, né? A outra estava incompleta. E a gente, no momento de embarcar, o dinheiro que a gente tinha no bolso, a gente pagou. Ficou sem R$1 no bolso. A gente foi, voltou, não faltou comida nem hospedagem. Entendeu? E assim, se a gente dissesse não vai, senão a gente vai. Com dinheiro ou sem dinheiro a gente vai. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, gostaram muito, né? Teve menino do judô que pela primeira vez na vida andou de avião, né? Pode ser uma coisa besta, mas assim, mas é a vontade muitas vezes. Eu vim andar de avião depois de adulto também. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que o judô, ele pode levar você a conhecer lugares, pessoas, culturas diferentes, entendeu? Então, assim, vale muito a pena, né? Consequência do seu trabalho, né? Hoje, por exemplo, mesmo, há muito tempo que eu não vi um atleta de Pernambuco campeão brasileiro, então nós tivemos agora o neto do Sensei Nagai, né, que é da federação, né, filho de Silvio Nagai, que eu conheci pessoalmente, Sérgio, que é o irmão dele. É uma família tradicional do judô daqui de Pernambuco. E que eles vivem e respiram o judô, né? E o judô raiz, o judô daquele tradicionalmente falando, entendeu? Então, é uma referência muito boa que a gente tem também aqui. E que ele ganhou agora, né, o Campeonato Brasileiro, né, na categoria dele de sub-21. E isso mostra, né, que nós aqui também temos bons atletas que têm condições de competir a nível nacional, coisa que não acontecia há um tempo atrás, onde os atletas daqui que se destacavam eram logo puxados para competir representando outros estados, né? Porque isso é ruim porque isso enfraquece, né? Porque você vê uma menina como aquela Sara Menezes, mesmo que foi campeã olímpica, ela não abandonou a raiz dela, ficou treinando lá na cidade dela, com o professor dela, e isso eu acho muito legal. E o professor também ele se sente valorizado, sabendo que o dinheiro não fez com que ela abandonasse suas origens, entendeu? Mas, professor, o menino precisa, ele precisa sim. E até se tiver alguém que queira pegar um aluno meu para patrocinar e levar,
vai levar, eu não vou impedir ninguém de crescer. Entendeu? Não vou. Não, mas ele aí não vai crescer, vai. Agora, financeiramente, eu garanto a você, eu não tenho condições de dizer ao menino que eu vou manter ele aqui com nutricionista, com fisiologista, com preparador físico, com estrutura de um clube, com salário mensal. Nós não temos isso. O máximo que eu posso fazer é passar um pouco do meu conhecimento para que ele assimile o máximo que ele puder, coloque em prática e que alguém tenha um olhar e que possa ajudar muito mais, possa levá-lo. Então, é como eu falei em outro momento, é preparar para a vida mesmo, entendeu? Uma dúvida que eu tenho, maninho. O judô, que é praticado aqui no Brasil, é o mesmo praticado no Japão? Todo lugar do mundo, judô é universal. É o mesmo judô? É o mesmo judô. O Ippon aqui é o Ippon de lá, a mesma coisa. Canto. A linguagem, na arbitragem, tudo é a mesma coisa. É por isso que eu digo que eu não concordo com essas brigas de identidades. Porque é o mesmo judô sendo praticado em dois locais diferentes, então por que não pode participar de eventos valendo as mesmas regras? Entendeu? Então, se eu faço um Ippon Soinagi aqui, é o mesmo Ippon lá no Japão. Ou na França, ou no Ibura, no Ipicep, em qualquer canto. O judô, ele veio do jiu-jitsu, foi? Foi, a origem dele, né? É do jiu-jitsu japonês, não tem nada a ver com o jiu-jitsu dos Gracie, não, né? Que já foi um jiu-jitsu adaptado, né? Que Jigoro Kano, ele era atleta de jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, a origem dele foi lá atrás. Tanto é que tem algumas técnicas que são bem similares, né? São bem parecidas. O nome é que é usado diferente. Mas ele, quando fez a adaptação, né? Porque existia uma competição, meu Deus, deixa eu tentar, porque fugiu agora da memória. Se eu não me engano, parece que foi contra o judô e jiu-jitsu. Né? O judô levou uma grande vantagem em relação ao jiu-jitsu, entendeu? Mas a origem dele mesmo foi lá atrás, quando ele pegou e fez essa adaptação e trouxe e criou a modalidade. Né? A gente tem a Kodokan, que a gente diz que é o berço do judô mundial, né? Que fica no Japão. Né? Lá é onde realmente a gente pode dizer que o judô nasceu. É como se fosse uma universidade do judô, na verdade. Tô entendendo. Então, você para participar, né, de um exame de faixa, por exemplo, o que você aprende aqui é o mesmo treinamento que tem lá. Entendeu? Lógico que existe a metodologia, a forma de se aplicar tudo, mas as técnicas, ela é a mesma em qualquer lugar do mundo, a mesma técnica. Não tem essa diferença, aqui de um jeito, lá e faz de outro, não. Existe às vezes na pronúncia da palavra, né? O sotogari, o sotogari. Tô entendendo. É uma coisa só de pronúncia mesmo, que é a questão regional até, ou até de interpretação mesmo. Mas na sua essência, na sua base é igual. É o mesmo judô, é o mesmo né? judô. Tanto é que as competições internacionais, as regras é a mesma para todo mundo. Então isso só afirma que o judô, ele é universal. Entendeu? Então, muito bom, velho. em todos os locais assim, você chegar e alguém falar de judô, vai ter a mesma saudação, vai ter tudo do mesmo jeito. E esse tempo todo realmente e não modificaram? Não modificaram. Então o judô que você aplica hoje é o mesmo que você aprendeu? Salvo algumas adaptações que tiveram, né? A nível de competição, que são algumas técnicas que foram meio que abolidas, tá certo? Porque eu digo meio que você pode aplicar ela no momento que você for fazer um kata, alguma coisa, mas no momento de competição você não pode, que é pegar na perna, porque estavam pegando alguns golpes de outras modalidades e tentando e colocando ela no judô como fosse meio maquiada. Isso estava causando uma certa desvantagem, né? Então algumas técnicas assim elas não podem, né? Catada de perna, essas coisas, tudo, então mudou um monte de coisa aí. Então, mas na sua essência mesmo, na sua raiz é a mesma coisa. Entendeu? É só a nível de competição mesmo, que mudaram algumas coisas para não se perder essa característica do judô. Né? Onde a gente trabalha o desequilíbrio, né? Que é o kuzushi, né? A técnica propriamente dita, ela de forma aplicada, a força, a velocidade, a técnica. E algumas pessoas estavam a dizer que era inventando já algumas coisas e tentando passar como fosse judô. Então, para não confundir a arbitragem, para não confundir, então... Aí tiraram algumas técnicas, assim. Então... Eu vejo o povo falando muito em Ippon. Ippon é o que no judô? Pronto. O Ippon é a pontuação máxima. Tá certo? É como se no boxe fosse o nocaute. Tá certo? Levou o Ippon, acabou a luta. Acabou a luta. Entendeu? E quando é que isso acontece? O Ippon, ele acontece tanto na parte de Nagiwasa, que é de arremesso, né? Onde um atleta ele aplica uma técnica perfeita
e o que foi arremessado cai, né, tocando com as costas totalmente no chão, né, ou a depender da interpretação do árbitro. Então é força, velocidade, técnica, tudo certinho. Aí caracteriza um ipom, tá certo? Se for não faltou algum desses itens que caracterizam o ipom, aí pode ser um vazário, que é como se fosse 10 pontos. O ipom é 100 pontos, né? E você consegue ganhar uma luta. E também pode ser no chão, com a imobilização, que você pode imobilizar durante 20 segundos. Aí você vai. Ganha a luta ou ganha ponto? Pode ser por desistência do outro atleta também. Entendeu? Você está estrangulando ele ou fazendo a chave de braço, alguma coisa, o atleta desistiu. Aí você marca um ipom também. Deixa eu ver se eu entendi. Então é o seguinte: se eu levar um ipom, eu caí de costa, mas eu não me machuquei nem nada, eu me levantei, eu já perdi a luta. Acabou a luta. O juiz levantou o braço e ipom, acabou a luta. Independente se o atleta tem condição de lutar ou não, acabou. Mas o cara não lutou nada, não sei o que, ele pode perder uma luta também por falta. Entendeu? Ele levar 3 faltas, ele é desclassificado. Então ele perdeu a luta por desclassificação. Então existem várias formas, né? E também por pontuação. Tem o tempo de luta, né? Que se der empate tem um gold score. Aí se um atleta tiver com 10 pontos e o outro com 10, já vai pro gold score. Quem fizer uma pontuação primeiro, aí ganha a luta. Essas regras também são universal? Também. É a mesma da Olimpíada? Mundial, no mundo todo se pratica do mesmo jeito. Entendeu? Porque você pode... por exemplo, eu tô com 10 pontos. A luta toda. 10 pontos na frente do meu adversário. Mas faltando 1 segundo para terminar a luta, o cara me deu um ipom. Eu perdi a luta. Eu tava ganhando até ali. Até o cara virar o jogo. Porque o ipom não vale 100, pronto, acabou. Então acabou a luta. Entendeu? Eu sempre digo aos meninos, só para quando o juiz falar, matei. Entendeu? Porque às vezes você acha que já ganhou a luta, não sei o que, aí relaxa, né? Então, é feito futebol, só acaba quando o juiz termina, entendeu? Então, enquanto tiver ali, tá atento porque é muito rápido. É muito rápido. Você já viu luta ser decidida em questão de segundos mesmo, é muito rápido. Aluno ganhando assim, de repente levar um ipom. No segundo final levou um ipom, entendeu? Então, você tem que estar muito atento, tem que estar sempre alerta, como ele diz no escoteiro. Por isso que é importante você ser disciplinado. E o senhor também é o que no escoteiro? É professor de escoteiro ou não? Sou chefe escoteiro. Chefe escoteiro. Chefe escoteiro, que é um trabalho social que a gente crianças faz. também. Eu sou adulto voluntário, né? A gente que é escoteiro. Né? A gente pode até marcar um dia que você quiser falar sobre o movimento escoteiro, a gente vem aqui também. Simbora. Mas assim, eu sempre sou voltado para essa questão social, sabe? Tô entendendo. É uma coisa da minha natureza mesmo, eu me sinto bem com isso. Né? Já fui muito criticado, já fui muito julgado, mas não, a opinião dos outros, nesse sentido, não me incomoda em nada, não. Assim, podem falar o que quiserem. Agora vai fazer o que eu faço? Aí não faz. Entendeu? Então, assim, eu fico só curtindo. Né? Porque para mim é prazeroso ver no sorriso de uma criança, no olhar de uma criança, aquela gratidão pelo aquele momento que ele teve ali, que de repente aquele é o único momento do dia que ele tem de poder ser ele mesmo, entendeu? Dele poder brincar, saltar. E aprende o quê? No escoteiro. É muito a questão da cidadania, né? A gente prepara muitos cidadãos para o futuro. E trabalha muito essa questão de princípios e valores também, entendeu? A gente somos apolíticos, interreligiosos, que qualquer religião você pode participar, a gente não tem nenhum vínculo religioso. Todos os adultos que fazem parte são adultos voluntários, ninguém recebe para estar ali. Passam por um curso de proteção infantil e juvenil. Tem que tirar os antecedentes criminais, que é para provar que você é uma pessoa idônea. Que você, por exemplo, chega lá, vai colocar seu filho para fazer parte do movimento, não saber nem quem é aquele adulto que está ali. São a mesma coisa no judô. Tem os monitores, no judô o povo chega, ó, dê um jeito nesse menino. Eu digo, aqui não é reformatório, não. Aqui a gente tá para ali ajudar, mas eu preciso que você esteja junto também. E que seu filho se sinta orgulhoso de saber, poxa, eu tô aqui, meu pai, minha mãe, o meu responsável tá ali comigo. Entendeu? Não é fácil chegar assim, ó, dá um jeito aí, não é assim não. Vamos trabalhar junto. E eu aqui não estou para tirar a responsabilidade de ninguém, não. Você tem sua responsabilidade, tem suas obrigações, eu também tenho as minhas. É um complemento, né, professor? É um complemento. E no escoteiro é a vivência ao ar livre, né? Eles aprendem a viver ao ar livre, porque é uma qualidade de vida, né, que se está ali em jogo. O círculo de amizade, hoje eu tenho amigos em vários países do mundo, inclusive no mês de janeiro de 2020, né, a gente foi para Foz do Iguaçu participar de um acampamento pan-americano, né?
que foram escoteiros de todas as Américas. Tava lá, América do Sul, América do Norte, foi muito bom. Tem gente dos Estados Unidos, do México, Peru. Tu já tivesse aluno do judô que também ia pro Sim, escoteiro? sim. Eu sempre procuro. Hoje mesmo eu tô levando meus alunos do judô pro escoteiro e tô chamando os do escoteiro pro judô. Pro judô. Entendeu? Pra Eu o sempre intercâmbio. procuro. Exatamente. Acho assim que onde a gente puder fazer algo e que eles gostem, então a gente vai estar sempre estimulando. Né? E é o caminho que eu segui. Talvez hoje eu estou aqui contando história por conta disso. Porque enquanto o mundo me puxava para fazer coisa errada, aí eu olhava para aqui, opa, tem judô, olhava para aqui, tem um escoteiro, olhava para aqui, tem a natação, olhava para aqui, tem a minha escola, olhava para aqui, tem a minha mãe, tem meus amigos que eram diferentes daqueles outros que queriam que eu fizesse coisa errada. E Entendeu? o caminho errado parece que é sempre o mais fácil, né? Aí é onde está a grande armadilha. Entendeu? A pessoa olha, sempre acha o caminho errado o mais fácil. Não, eu vou por E ali. na verdade não é o mais difícil, é o mais doloroso. É muito doloroso. E uma vez que entra, para sair é difícil. Você até sai, mas é muito difícil, entendeu? E às vezes nem dá tempo de sair. Às vezes nem sai. Então o melhor, eu sempre digo a ele, é não entrar. Aí não, aprenda a dizer o não. Aprenda o poder que o não tem. Não, se eu quero, não. Pronto, acabou. Se você brigar com ele, diga não e pronto. Muito obrigado. Você continua sendo meu amigo, mas eu não quero. Não, mas você quer tão... Eu não quero. Pronto, não quero. E sai dali daquele ambiente. Ah, vou para ali treinar. Pronto. Então acabou-se. Eu já tive uma menina, uma aluna, que ela era viciada, né? Ela dizia com o maior orgulho que já tinha consumido todo tipo de droga do mundo. E em um determinado momento, ela disse, professor, olha, eu não estou muito legal, porque não sei o quê. Né? Ela tinha se drogado, na verdade. Eu fiz, olha, só o fato de você passar 1 hora aqui, olhando a aula, sem estar consumindo droga, para mim já está de bom tamanho. Já é uma vitória. Entendeu? Então, assim, ela chegou um tempo que ela chegou a se afastar das drogas, né? Se afastou. Professor, olha, agora deixar de fumar cigarro eu não deixei não. Mas eu não estou mais fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas tudo bem, né? Eu espero que você esteja procurando sempre fazer o melhor para você mesmo. Você está se sentindo melhor, ela disse, é difícil, mas eu vou conseguir. Né? Hoje eu não tenho mais notícia, não sei mais qual foi o desfecho, né? Que ela se afastou. Mas assim, eu sei que minimamente a gente conseguiu plantar uma sementinha na cabeça dela. Sementinha da arte marcial. Tudo, sem dúvida. Ela sabe que ela pode ser chamada pelo nome. No grupo de amigos dela, ela não tinha nome, tinha vulgo, né? Que era um apelido que ela tinha. Eu não vou citar nome por uma questão até de respeito, da ausência dela. E também para não expor a pessoa. Mas assim, ela disse para mim, ninguém nunca me chamou pelo meu nome. E o senhor me chama. Eu disse, pois é, porque você tem um nome tão bonito, que seus pais lhe deram, tudinho. Então, esse tipo de diálogo, né, toca lá no coração dele. Né? Quando ele via que ali existia uma troca sem interesse. Eu não tinha interesse em nada. Era uma troca de conhecimentos, né? E que a minha experiência poderia ajudá-la de alguma forma. E ela absorveu isso muito bem, até o tempo que ela quis. Quando ela não quis, ela saiu, mas eu tenho certeza, no fundo, a cabecinha dela ficou lá, registrado alguma coisa. Em algum momento, quando ela lembrar de alguma coisa, eu aprendi isso no judô. Então, assim, é muito legal isso, é muito bom. É muito bom, Maninho. Parabéns pelo seu trabalho. E quando é 50 anos, é? Dia 19 de dezembro agora, vou completar meus 50 anos com muito orgulho. Agradeço muito ao judô pelos meus 50 anos. Agradeço ao judô, agradeço aos escoteiros, movimento escoteiro. A minha família, graças a Deus, agradeço a meus amigos, que eu tenho muitos amigos em vários locais, meu Deus. Se não fossem meus amigos, onde é que eu estaria hoje, entendeu? A meus professores, que foram sempre meus orientadores, e até hoje são, né? A todos a Deus principalmente, né? Que é sempre o meu guia, né? Eu sempre peço que me dê discernimento e saúde, né? Em fevereiro desse ano eu tive um problema muito sério, né? Quase que eu fui a óbito, né? Por conta de uma hérnia que eu tive, que ela estrangulou. E foi uma questão de horas. E uma das coisas que eu pensava era isso. Não era hora de eu parar ainda. Mas Deus é quem sabe. E ele, na sua decisão, ele permitiu que eu aqui hoje estivesse. Você está hoje, né, aí dando aula para as crianças. Dando aula, me sinto muito bem. Eu não estou mais morando no Ibura, né? Que eu precisei sair um pouco para reformar minha casa. E eu não sei quando é que eu volto. Né? Mas 2 vezes na semana. 3 vezes eu venho para cá. Eu venho 2 vezes no judô e 1 vez no escoteiro. Mas você deixou sua marca aqui no Imbura, viu? Que não, quando falam judô, é Maninho. Não tem outro. Eu percebo. Acabei de ter uma câmera. Judô é Maninho. Tu fala logo Maninho, é Domingos. Mesmo que eu acho que tivesse pouca aula aqui. Tu era mais no Geraldão, né? Era.
Eu, na época, eu tinha uma academia aqui, né? Aí, assim, eu tinha um dojo muito bom, tinha uma turminha boa, né? E o judô daqui foi quem me levou pro Geraldão, né? O Geraldão foi um divisor de águas para mim, né? Eu tive um amigo meu de infância do judô, que era gestor no Geraldão, foi quem me levou para lá. Então lá eu comecei como professor, depois fui coordenador de artes marciais e depois fui para coordenar uma das gerências de lá. Então assim, foi uma experiência muito boa, né, que eu tive, que abriu um pouco mais a minha mente. Foi quando eu resolvi fazer meu curso superior. Sou formado em pedagogia, estou concluindo uma pós-graduação agora em psicopedagogia. Estou começando um curso agora de psicanálise. Eu quero entender melhor a mente humana, entendeu? Inclusive ontem eu fiz o teste, fui aprovado. E tudo isso é fruto dessa nossa história, entendeu? Perseverança A da arte perseverança, marcial, né? eu costumo resumir a minha vida numa única palavra: resiliência. Era o mundo dizendo não e a gente dizendo sim. Entendeu? Que foram muitas as coisas que aconteceram na minha vida que, se eu for colocar num livro, vai demorar um bocado a pessoa ler. Então, E isso vem do praticante de arte marcial. sim, sem dúvida. O praticante de arte marcial Sem dúvida. não tem nada impossível para ele, não. Tem não. Tudo, a gente sabe que tem dificuldade, Tem mas elas são dificuldade, mas vencíveis. impossível não. Ele Porque, vai. assim, os problemas na minha vida sempre foram assim, ó. Eu sei que eles existem, mas eles nunca ficaram aqui na minha frente. Ele fica aqui, ó. Porque se ele existe, eu não posso ignorar. Mas no meu caminho ele não vai me impedir de andar, não. Entendeu? Então ele está aqui até o dia que eu conseguir ultrapassá-lo e vencê-lo. Mas colocar aqui na frente e me impedir de andar, isso não acontece, não. Eu posso até parar, ficar parado olhando, mas depois eu desvio e continuo. Entendeu? É feito, eu digo aos meninos judô, eu fiz: olha, quando cair, levante-se e procure manter-se de pé. Porque a vida vai ser assim com vocês. Vocês vão levar vários tombos. Após, se cair 10 vezes, levante 10 vezes e procure se manter de pé. Porque se você ficar no chão, você só vai ver chão. Se você se levantar, você vai ver além do horizonte. Entendeu? Então, assim, essa prática leva pro resto da vida. Entendeu? Então, o judô, a gente aprende muito disso também. Você não vê um judoca cair, ele fica lá no chão lamentando. Ele se levanta, treina até ele conseguir derrubar o outro também. Porque no judô todo mundo cai. Entendeu? Eu, particularmente, eu não gosto muito de cair, não. Pra eu cair é meio complicadozinho. O cara tem que ser muito bom pra me derrubar. Não é que eu seja invencível, não. Mas eu se sempre- cair, levanta, né? Se cair, levanta. Se cair, leva, não tem problema nenhum. Mas assim, eu sou muito grato, né? Pela oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco, né, sobre essa modalidade, que é muito importante Não, na minha vida. Né? Vamos marcar outro encontro ainda também. Não, eu vou ter o maior conversar prazer mais. sim de vir aqui outras vezes, de falar um pouquinho mais até sobre a história, a filosofia, aprofundar mais Uma hora sobre é o judô, pouco, né? é. Entendeu? Eu pretendo vir e a gente explorar um pouquinho mais sobre as graduações, né? A filosofia, a história do judô. Isso. Aprofundar. Isso hoje foi mais um primeiro encontro, né? Pra gente tentar dar uma ideia, né? Aham. Mas da importância do judô na vida da pessoa. Mas o judô em si mesmo, a gente pode explorar Se um você pouquinho tiver mais. outro colega seu, do Tenho seu sim. tempo de judô, tu quiser convidar ele pra cá. Porque Sim. eu sempre costumo dizer aos meus alunos o seguinte: a gente tem uma visão da arte marcial que a gente pratica. E o nosso irmão aqui, ele pratica a mesma arte e ele já tem uma visão diferente. De repente, as duas se encontram e complementam. E você vai absorver o melhor de cada um. É. Né? Eu vou absorver o que a experiência de Maninho tem de melhor e vou absorver a experiência que o professor Leto tem de melhor. E outra coisa, ninguém é tão ninguém que nunca precisa de alguém. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, sim, Com certeza. ter o conhecimento de uma outra pessoa, ter a visão de outra pessoa, porque às vezes o que você pratica e ensina pode também estar equivocado. A gente não é dono da razão, da verdade. Verdade. Em algum momento eu posso ter falhado, sim. Eu tenho que ter humildade de reconhecer que falhei e ter que corrigir aquela falha de uma forma ou de outra. Hoje a gente procura não falhar, mas quer dizer que a gente é infalível? Não. Pode falar numa fala, numa postura, numa coisa ou outra, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso, né? Mas dentro da nossa disciplina, dentro da nossa formação, dentro da nossa busca de conhecer um pouquinho mais, onde a gente procura sempre estar estudando, e isso faz com que a gente erre menos. Por isso que eu digo, não acaba quando você coloca uma faixa preta na cintura. Aqui dali, na verdade, é como se fosse a segunda etapa. A primeira etapa era entrar, a segunda etapa é praticar e botar na prática, porque de que valeu chegar uma faixa preta e pegar o conhecimento e ficar para mim, né? Eu tenho que
ensinar os mais jovens, mostrar a ele o caminho para que ele chegue também, entendeu? Estimular aos que já estão mais adiante, você ter a humildade de correr atrás e procurar aprender também. Então, assim, é uma coisa incessante. Você vê o Tadao Nagai hoje, que é o nono Dan, né? O nosso daqui de Pernambuco. Ele, até hoje, ele ainda é estudante do judô, porque ele aprende com os alunos dele também. A gente aprende com os alunos. Com quem mais a gente aprende. Ele aprende, entendeu? Então, assim, ele hoje vê o neto dele sendo campeão brasileiro, ele está aprendendo alguma coisa ali também, entendeu? Ele tem um sentimento a mais por aquele momento. Ele aprendeu algo novo que ele vai poder passar para os alunos dele, entendeu? Essa sensação da conquista, porque se o objetivo era chegar a ser campeão brasileiro, então existe um sabor para isso. Eu não sou contra a competição. Quando eu digo que competição não é tudo, mas não quer dizer que eu seja contra a competição de forma nenhuma. O menino pode sim ser um bom competidor, ser um campeão, ganhador de várias medalhas, tudinho. Agora ele nunca pode deixar de ser ser humano. Entendeu? Não é só competição, não, né? Eu não vou chegar lá e vou fazer isso, aquilo, outro, porque eu sou melhor e ninguém ganha pra mim, não sei o que. Não, não é assim não. Entendi. Mas para um atleta chegar ao nível desse, realmente ele já tem uma boa base, entendeu? Ele já tem uma boa base. Ele teve muito estímulo, né? E professor Maninho, pra gente encerrar hoje, olha pra câmera ali. E um recado que o senhor daria pra essa juventude de hoje? Rapaz, pra juventude de hoje, né? A gente vive num contexto bastante com bastante informação, né? Que vocês filtrem melhor as informações, procurem fazer algo que lhe façam bem, não façam nada por modismo, porque achou bonito que todo mundo está fazendo isso aqui, não. Faça algo que lhe faça bem, que você se sinta bem. Se vier para o judô, seja muito bem-vindo. Se for para outra modalidade, também procure sempre fazer o melhor. Seja sempre obediente e disciplinado, como a gente fala no escoteiro, entendeu? E que o futuro do mundo está na mão de vocês, né? Eu já fui jovem, já tive a idade de vocês e já ouvi isso lá atrás, que o futuro do mundo está nas minhas mãos. Então, eu procurei fazer a minha parte. Então, hoje, graças a Deus, eu estou chegando a meio século, né? São 50 anos de vida. Passar pelo que eu passei e chegar onde eu estou chegando, eu tenho que agradecer. Eu vou dizer, o judô contribuiu. O judô contribuiu e muito, muito mesmo para isso. Então, o conselho que eu tenho que dar para vocês é isso, né? Procurem crianças serem crianças. Vivam a infância de vocês. Cuidem dos pais de vocês. Tá certo? Sejam filhos obedientes. Né? Na escola também sejam bons alunos. Sejam bons amigos para seus amigos também. Porque isso só é o que a gente leva na vida, né? As boas amizades, né? As boas lembranças, tudo material vai ficar aqui, a gente não vai levar nada, mas as boas lembranças a gente vai levar sim. Hoje você passa na rua e vê uma criança gritar seu nome de felicidade a um adulto, né? Isso são coisas que para mim não tem valor, né? Materialmente falando, é uma coisa para mim imensurável. Assim, eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que se sente feliz por me ver, e eu sinto felicidade também em ver aquela pessoa. Então, aos jovens de hoje, eu desejo a vocês, a luta não é fácil, mas vocês são guerreiros, acreditem, estudem, se libertem, abram sua mente. Celular é bom, mas não é tudo não. Um livro também ajuda muito, né? Quando acordar, forre a cama. Se você forra a sua cama, você cuida das outras coisas muito bem também. Então, eu só desejo boa sorte para vocês e nessa jornada, né? Eu costumo dizer que depois dos 50 a gente começa a fazer o caminho de volta. Então eu vou começar a fazer o caminho de volta e espero encontrar muita gente, viu? Quem tem um ano hoje, quando eu chegar assim, eu quero ver vocês com 50. Né? Eu sei que esse vídeo aí vai durar, mas... Falou, professor Domingos. Obrigado. Obrigado pela presença. E a vocês eu quero agradecer aí pela oportunidade, pelo espaço. Muito grato. Obrigado.